Olá, muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos partir para mais uma aula aqui, referente ao sétimo ano, aula 14, sobre o conteúdo potenciação de números decimais. Semana passada a gente viu potenciação de números racionais, só que na forma de fração. Hoje vamos trabalhar a potenciação de números decimais aqui no nosso canal. Lembrando a todos que vamos fazer antes a correção 13 referente à potenciação de números racionais na forma de fração agora. Bom, gente, tá aí o nosso início de aula, como foi proposto. Vamos partir diretamente para a correção da atividade 13. Aqui na atividade 13, nós temos uma potência de uma fração. E vamos fazer o cálculo aqui para encontrar esse resultado de 2 sobre 3 elevado à quarta potência. De acordo com o que a gente viu nas nossas aulas, se eu tenho 2 terços ou 2 sobre 3, a quarta, esse expoente 4 indica que eu vou repetir essa base 4 vezes. Poderia colocar também a distribuição de acordo com a potência de cada um desses números aqui, numerador e denominador. Mas vamos fazer do modo tradicional aqui, para a gente ter a ideia de potência. Porque é de fundamental importância a gente aprender o que é que significa, na verdade, uma potência. No caso aqui, a potência 2 terços elevado à quarta, a gente vai ter que fazer isso aqui, repetir a base 2 terços 4 vezes, que é o que indica o expoente 4. Então a gente pode fazer aqui por partes, pode fazer tudo de uma vez ou posso fazer por partes. Vamos fazer primeiramente essa multiplicação aqui, ó. Depois a gente vai fazer essa. E no final a gente junta e faz a multiplicação de todas. Essa é uma maneira que facilita na hora de trabalhar potências de expoente maior. Então 2 vezes 2, eu tenho aqui 4, essa primeira parte. 3 vezes 3, 9. Aqui, como é o mesmo resultado, vou só repetir. 4, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Agora eu vou fazer essas duas frações aqui, multiplicar elas. 4 vezes 4, 16. 9 vezes 9, 81. Então chegamos aqui ao resultado, letra C. Vamos partir agora para a questão 2. Na questão 2, eu fiz um exercício, né, uma questão que o expoente no caso aqui, negativo. Para a gente ter a noção tanto com o expoente positivo quanto com o expoente negativo. O procedimento aqui é bem semelhante. O que vai alterar será que a gente vai ter que tornar esse expoente, no caso aqui, o menos 4, que está negativo, em um expoente positivo. Nós vimos que pelas propriedades da potência, para eu tornar esse expoente aqui menos 4 positivo, eu vou inverter a fração. Se aqui eu tenho 5 sobre 6,
eu vou colocar 6 sobre 5. Inverto a fração, o expoente vai ficar com sinal positivo. E aí a gente vai partir de acordo com o que a gente viu na questão 1, né? Então aqui eu vou repetir 6 sobre 5, 4 vezes seguidas. 6 sobre 5, 6 sobre 5 e 6 sobre 5. A quarta vez seguida. Vamos fazer o procedimento da questão 1. 6 vezes 6, 36. 5 vezes 5, 25. Vezes, aqui eu tenho outra parcela igual. Essa é a dica que eu dou para vocês fazerem. Só repetir aqui porque se trata da mesma conta que eu fiz aqui. Só ajeitar aqui que tem um erro aqui. Não, eu coloquei um 4, mas na verdade aqui é um 5, viu? Eu tô com uma visão de águia hoje aqui. 5 vezes 5 tá igual a 25. Deixa eu ajeitar aqui porque... Pronto, aqui vamos fazer 36 vezes 36. Como se trata de um cálculo maior, é necessário que a gente faça uma continha ao lado aqui para ajudar. 6 vezes 6, 36. A 3. 6 vezes 3, 18. E 3, 21. 3 vezes 6, 18. A 1. 3 vezes 3, 9. E 1, 10. 6, 9, 2 e 1. 1296. Então aqui eu tenho já o numerador 1296. Vou fazer agora aqui 25 vezes 25. 5 vezes 5 é 25, a 2. 5 vezes 2, 10. E 2, 12. 2 vezes 5 é 10, a 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Somando aqui, eu vou ter 5, 2, 6. A fração aqui vai ser 625. Um pouquinho torto aqui, mas não tem nenhum problema. Essa é a alternativa que a gente vai marcar. No caso aqui, 1296 sobre 625. Letra E. Essa foi a nossa atividade da semana passada. Agora, a gente vai partir para a nossa aula de hoje. Nossa aula 14. Sobre potenciação de números decimais. De acordo com o que a gente viu já de potência, isso aí vai seguir mais ou menos os critérios. Vou colocar já de início aqui a definição. E os números decimais eles se comportam como números inteiros, né? A gente precisa ter essa ideia de potência. Veja que potenciação ela segue uma regra básica para qualquer forma de número, se ela é decimal, fração ou até mesmo raiz. A definição de potência diz que o seguinte, que se eu tenho uma base A elevado a n, veja que eu vou ter A vezes A vezes A, reticência vezes A. N vezes. Esse N significa quantas vezes eu vou repetir a base por ela mesma. No caso aí da correção, nós vimos que o expoente 4 repetiu a base 4 vezes. Então esse N, se ele for 10, tem que repetir 10 vezes, fazer essa multiplicação. Para o caso da potenciação do expoente negativo, veja que se eu tenho um número A elevado a menos N, esse número ele vai ficar o inverso, 1 sobre A elevado a N, para tornar o expoente positivo. No caso das frações, a gente viu que se eu tenho um A sobre B elevado a menos N, só para complementar aqui, depois eu apago, é o mesmo que inverter B sobre A elevado a N.
é o que está acontecendo aqui, nessa potência de expoente negativo. Então, isso era o que eu tinha para mostrar aqui, porque o assunto da semana passada não muda muito, só a questão do número que agora é decimal. Vamos ver o exemplo aqui bem rapidinho. Exemplo 1. Calcule o valor de cada uma das seguintes potências. Aqui eu coloquei aqui alguns exemplos e também esse exemplo 2, que são, no caso, quando o expoente é 1, o expoente é 0, que é importante também saber desses casos no particular. 1,2 elevado ao quadrado, ou elevado a 2. Como o expoente está indicando aqui, eu vou multiplicar a base por ela mesma 2 vezes. Fazer aqui esse cálculo. A multiplicação de número decimal, você vai fazer da seguinte forma. Multiplica como se fosse 12 vezes 12. Em seguida, é só acrescentar duas casas decimais, porque aqui eu tenho uma casa decimal no primeiro número, uma casa no segundo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2 é 2. E 1 vezes 1 é 1. Aqui eu tenho 4, 4 e 1. Somei. Veja que eu tenho aqui uma casa decimal, 2. Só circular aqui, ó. 1, 2. E o número que eu vou obter, 1,44. Está aqui o resultado do primeiro exemplo. Para o caso do segundo exemplo, 0,4 elevado à terceira. É 0,4, que eu vou repetir aqui, no caso, 3 vezes, que é o que está indicado no expoente. Potência segue sempre essa regra. Se vocês aprenderem aí bem direitinho essa parte, não vai ter dificuldade em nenhuma potência. Vamos ver aqui o caso do 0,4 multiplicado por 0,4. 4 vezes 4 é 16, a 1. 4 vezes 0 é 0, baixo o 1. 0 vezes 4 é 0 e 0 vezes 0 é 0. Somando aqui, eu vou ter 6, 1 e 0. Note que eu tenho duas casas decimais, uma na primeira e uma na segunda. Vou circular para não ficar tão riscado. Então, se eu tenho duas casas decimais, eu tenho que ter duas casas aqui no resultado. Eu fiz a primeira parte aqui. Eu vou fazer por parte. Deixa eu ajeitar aqui que eu já começando com 16. Na verdade é 0,16. Que eu vou multiplicar por 0,4 para finalizar o resultado. E multiplicação a gente só dá para fazer de duas em duas. Agora eu vou pegar o 0,16 e vou multiplicar por 0,4. Note que não precisa botar vírgula abaixo de vírgula, porque eu não estou somando aqui nem subtraindo. O que é necessário é eu colocar, no caso, no final, 3 casas decimais. Duas desse primeiro número, 0,16, e uma de 0,4. 4 vezes 6 é 24. A 2. 4 vezes 1 é 4. E 2, 6. 4 vezes 0 é 0. 0, a multiplicação por 0 vai dar sempre 0. Então eu posso acrescentar já diretamente 3 zeros aqui abaixo. E vou somar 4, 6 com 0 é 6, 0 e 0. Então, como eu tenho duas casas decimais no primeiro número e uma no segundo, eu vou somar a quantidade de casas decimais 3. 1, 2, 3. Então, o nosso valor final será 0,064. Veja que ele vai ter 3 casas decimais. E um dos casos mais importantes é quando a gente trabalha potência negativa.
Aqui, para eu tornar esse expoente positivo, vamos só voltar aqui, para a gente ver. É importante a gente ver isso. Olha o que acontece aqui. A elevado a menos n, inverte e fica positivo o expoente. A gente vai fazer a mesmo procedimento aqui para essa potência. Então aqui vai ficar 1 sobre, no caso, 0,2 e o expoente positivo, expoente 3. E vamos fazer o cálculo. Aqui eu vou ficar com 0,2, que multiplica 0,2, que multiplica 0,2. Isso tudo está sobre 1. Veja aqui que eu tenho uma multiplicação para fazer. 0,2 vezes 0,2. Vou apagar aqui para caber o nosso cálculo. Na verdade eu posso fazer até aqui abaixo, né? Porque aqui não vai exemplo 2 não necessita de cálculo, e sim de entender a definição desses dois casos aí. 0,2 vezes 0,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. Multiplicação por 0 é 0, por 2 é 0. 0 vezes 2, na verdade, é 0, e 0 vezes 0 é 0. Veja que aqui eu tenho 4, 0, 0. Duas casas decimais, acrescenta aqui. 0,04 vezes 0,2. Multiplicando pelo, no caso aqui, o próximo fator. Eu já vou colocar aqui 0,04 vezes 2, vezes 0,2 no caso. E vou fazer essa última multiplicação. Depois a gente vai ter que fazer uma divisão aqui. Eu vou ensinar como a gente vai fazer. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. E multiplicação por 0 dá sempre 0. Eu coloco só para a gente acrescentar. Então 8. Baixo o 0, baixo o 0 e baixo o 0. Veja que aqui eu tenho duas casas decimais nesse primeiro número e uma casa nesse segundo, abaixo. Então, acrescenta aqui, ó. No caso, vai ficar com 3 casas decimais. Agora não tem jeito não, tem que apagar esses cálculos aqui, né, que já foram feitos, para a gente poder continuar aqui. Qualquer coisa, vocês voltam o vídeo para rever novamente esses resultados aqui. De acordo com o que temos aqui, vai ficar 1 sobre 0,008. Isso aqui representa 0,008 milésimos. Só para a gente entender o número decimal, que esse número 0,008, na verdade é 8 milésimos, ou seja, 8 sobre 1000. Ou seja, é 8 dividido por 1000. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente não chegou no final. Não é aconselhado que deixe o número em forma de fração e também decimal. Então aqui eu vou ter 1 sobre 8 sobre 1000. E aqui veja que eu posso, para eu tornar isso aqui uma fração apenas, uma única fração, que eu tenho uma fração de outra fração, dividido por outra fração, a gente vai fazer o seguinte: repete o 1 e multiplica pelo inverso de 8 sobre 100. Isso aqui vai ser 1000 sobre 8. A gente sabe que 1 multiplicando 1000 continua 1000. Então, o que falta agora é a gente dividir 1000 por 8. Uma conta fácil de fazer aqui. 1000 dividido por 8.
Então essa aqui, por causa desse expoente negativo, tem que fazer esse cálculo todo. 10 dividido por 8 é 1. 1 vezes 8 é 8. Para 10 sobra 2. Baixa o 0. 20 dividido por 8 é 2. 2 vezes 8 é 16. Para 20 vai sobrar 4. Baixa esse último 0. 40 dividido por 8 dá 5. Porque 5 vezes 8 é 40. Para 40 eu tenho um resultado 0. O resto 0. Então chegamos ao nosso final. Na verdade, 0,2 elevado a menos 3 corresponde a 125. Então essa conta aqui ela é um pouquinho longa, mas acredito que se vocês olharem direitinho novamente, podem fazer com tranquilidade as próximas questões. A atividade que eu passei para vocês ficou um pouquinho melhor de fazer. Vamos partir para o exemplo 2. O exemplo 2, ele trabalha dois casos particulares. Quando o expoente é 1, é só repetir o que está na base. No caso aqui, 9,83 elevado a 1 corresponde a 9,83. É só repetir o número que está na base. Se aqui viesse, por exemplo, 9 elevado a 1, seria 9. E assim por diante. Caso o expoente seja 0, o resultado será sempre 1, independente se o número é decimal, fração, o que for. Se tem uma fração 1 meio elevado a 1 sobre 2 elevado a 0, também dá 1. Então, expoente 1 é só repetir a base. Expoente 0, o resultado é sempre 1. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Deixar aqui a atividade 14 para vocês resolverem com duas potências. Primeira questão, uma potência de... Vocês vão calcular 8,4 elevado a 2. E na questão 2, vocês vão calcular 0,1 elevado a menos 3. E vocês vão ver que vão encontrar um valor próximo desses aí. Não será um número decimal, porque aí vai ter aquela inversão e ter que fazer aquela divisão toda. Então, gente, era essa a nossa aula de hoje. Espero que tenha dado para compreender. E ficamos aí para nossa próxima aula. Então, até a nossa próxima aula com o professor Luiz Carlos aqui.